Capítulo 15. A primeira pregação. O dia amanheceu lentamente e com a alma leve e a alegria em seus corações. Os dois amigos se ergueram movendo o corpo dolorido por causa do desconforto do solo onde se haviam alojado. Bom dia, Josué. Bom dia, Zacarias. Que nosso dia possa ser proveitoso em nome de Jesus. Expressou este último os votos e os anseios para a nova jornada que se iniciava. Que assim seja, respondeu-lhe o companheiro. Tão logo se puseram de pé, sentiram que o estômago fundo cobrava o tributo natural de quem já há quase 24 horas não tinha ingerido nenhuma provisão. Ambos se manifestaram famintos e buscaram inicialmente solicitar a ajuda de alguém que pudesse lhes fornecer algo, como demonstração de caridade. Deixaram o recôndito arborizado onde dormiram e desceram à cidade, onde o comércio costumava ser o motivador da vida no meio das criaturas. A algaravia se houvera instalado bem cedo, pois, para aquele dia, ao final da tarde, estava prevista a chegada do governador. Aproximaram-se de uma rude taberna, na qual as pessoas encontravam tanto bebidas e comidas variadas, quanto pousada em quartos muito modestos. O estalajadeiro os recebeu com indiferença, já que suas vestes apontavam para uma condição de simplicidade e despojamento. Bom dia, senhor. Que a paz esteja nessa casa, falou Zacarias por ser o mais velho. Bom dia, respondeu secamente o homem já acostumado àquele tipo de gente miserável em seu negócio, a pedir e a pedir. Eu e meu amigo aqui estamos de passagem por esta cidade e como não temos recursos que nos permitam comprar nosso alimento, estamos oferecendo nosso trabalho, para que com ele possamos ser pagos com a comida do dia, e assim nos dispomos a fazer qualquer tipo de serviço que o Senhor tiver para ser feito, em troca da comida de hoje. A oferta lhe saiu naturalmente, sem que houvesse pensado nas palavras e sem que estivesse envolvido em uma encenação, para produzir o efeito de contagiar o coração do seu ouvinte. O homem encontrava-se preparado para dispensar-lhes a proposta, por estar já há muito tempo acostumado com os tipos que por ali passavam. Todavia, num relance se recordou de que naquele dia o governador chegaria à cidade e, como costumava acontecer nas outras visitas dele, uma caravana das redondezas se achegava até Nazaré, sempre buscando aproximar-se do poder mundano, para conseguir aproveitar as suas vantagens ou obter maiores favores. Os abutres sempre seguem a carniça e, com esse pensamento na cabeça, o estalajadeiro pensou melhor, notadamente porque, com esses dois ajudantes de última hora, poderia receber mais hóspedes em seus pequenos quartos, naturalmente baratos e muito concorridos. Em geral, seus ajudantes eram poucos e se contavam entre seus familiares, sempre problemáticos e temperamentais, querendo ganhar acima do que ele poderia pagar. E por isso, essa oferta com pagamento em comida representava uma grande oportunidade de se ver bem amparado, justamente na hora mais vantajosa. Pensando nisso, o homem aceitou-lhes a proposta e lhes concedeu o café daquele dia, simples, mas suficiente para lhes espantar a fome crescente e lhes permitir iniciar o trabalho sem fraquezas. Combinaram então que os dois trabalhariam durante o dia e que durante a noite poderiam sair para suas tarefas pessoais e permanecerem ali sem qualquer prazo estabelecido e sem compromissos que os prendessem indefinidamente. Quando lhes parecesse adequado, iriam embora. Desejando manter por perto os dois novos ajudantes, o estalajadeiro ofereceu-lhes um quartinho dos fundos suficiente apenas para que seus corpos pudessem descansar durante a noite para as rotinas do dia seguinte. Assim, naquele dia já sabiam por onde começar. Trabalhariam durante as horas do dia para seu sustento e trabalhariam durante parte da noite para revelar a palavra do reino de Deus. E como Jesus os havia aconselhado a servir primeiro aos pobres e caídos,
logo perceberam que ali seria o melhor lugar para encontrar os debilitados da sorte, as mulheres de má vida, os ébrios frustrados pelas perdas materiais e morais, os enfermos do corpo e do espírito, a quem o divino amigo os havia autorizado curar. O dia transcorreu sem notas dignas de realce, a não ser pelo aumento significativo dos frequentadores do lugar por causa do evento que se aproximava. Ao final da tarde, ambos se prepararam para a primeira noite em Nazaré. Durante o decorrer do dia, puderam conhecer pessoas de todos os tipos e se inteiraram de que havia na cidade um local onde se reuniam os mais desgraçados para que se consolassem mutuamente e ficassem à disposição da caridade alheia, sempre tão escassa e disputada. Na verdade, não era um mercado de dores, mas algo muito parecido com isso. Aproveitavam-se da proximidade da sinagoga e transformavam o caminho que os transeuntes usavam para atingi-la como um vasto corredor de sofrimentos, no qual iam colocar à mostra suas mazelas à cata do precioso metal, que lá dentro do templo seria entregue como elemento de ostentação e vaidade. Por isso, tão logo caiu a noite, os dois se dirigiram para o local que não distava muito da estalagem, naquela Nazaré tão pequenina daqueles tempos. Foi fácil encontrar, pois, as luzes de tochas improvisadas. Aproveitavam-se das proximidades da sinagoga e transformavam o caminho que os transeuntes usavam para atingi-la como um vasto corredor de sofrimentos, no qual iam colocar à mostra suas mazelas à cata do precioso metal, que, lá dentro do templo, seria entregue como elemento de ostentação e vaidade. Por isso, tão logo caiu a noite, os dois se dirigiram para o local que não distava muito da estalagem, naquela Nazaré tão pequenina daqueles tempos. Foi fácil encontrar, pois as luzes de tochas improvisadas apontavam para a concentração das desgraças humanas. Estropiados, doentes, paralíticos, crianças, velhos, misturavam-se aos cães sarnentos e impunham ao ambiente um aspecto de degradação e mau cheiro. Isso era tão grave que os sacerdotes e fariseus haviam conseguido afastá-los das proximidades da sinagoga, mantendo-os a certa distância que lhes garantisse uma rota de acesso, sem passar por seu meio e sentir-lhes as desgraças. Conduta essa fruto do egoísmo e da indiferença dos fiéis frequentadores do culto religioso. No entanto, apesar de não poderem se estabelecer até os limites do templo, mantinham-se ali com a convicção de que era o local mais favorável em toda a cidade para que se encontrassem com os ricos e favorecidos pela sorte. Josué e Zacarias eram apenas mais dois no meio dos pobres e mendigos. No entanto, em suas almas carregavam uma riqueza que transformaria a vida de muitos, dos que ali se achavam em desespero e que não faziam da mendicância uma maneira de ganhar a vida para a qual eram arrastados por força de suas superlativas desgraças. No instante em que se estavam aproximando, Zacarias e Josué pararam e quase que ao mesmo tempo cogitaram de elevarem a Deus uma oração por todos os que iriam ser os primeiros a escutar as palavras do reino do Pai, a fim de que pudessem ser beneficiados e que guardassem bem a mensagem. Assim, Zacarias tomou a dianteira e, num desvão isolado do local, a certa distância do triste cenário, falou em voz suave apenas para que Josué escutasse. Deus, nosso Pai, aqui estamos na semeadura da vossa seara. O Senhor conhece nossas limitações e não desejamos impressionar a ninguém por virtudes e poderes que não temos. No entanto, nosso Mestre Jesus nos determinou que em vosso nome amparássemos e curássemos os enfermos. Sabemos que o poder não nos pertence, mas provém de vós e a vós será devolvido na forma das bênçãos que puderem ser espalhadas sobre os desditosos.
Assim, Pai querido, velai por nós, para que de nossas mãos possa partir algo que chegue ao coração de algum deles e sirva de base para que consigam escutar nossas palavras sobre o vosso reino. Amém. Uma onda de calor e entusiasmo lhes encheu o coração e juntos se abraçaram para que o começo da jornada pudesse significar a união de dois corações fraternos a serviço da bondade. Combinaram que um falaria primeiro e o outro falaria depois, se a ocasião permitisse assim proceder. Zacarias foi indicado por Josué para começar. No entanto, quando se aproximaram dos que lá estavam, os planos humanos foram alterados pelos planos de Deus, que lhes havia escutado as preces. Isso porque, tão logo se achegaram ao amontoado de tragédias físicas e morais, puderam notar uma concentração de pessoas ao redor de um ancião que havia caído ao solo estrepitosamente. Correram para lá a fim de se inteirarem dos fatos e puderam perceber com facilidade que o velhinho estava desacordado e de sua boca uma espuma branca era expelida, sem que ninguém tivesse coragem de tocar-lhe o corpo ao quebrado. Todos o circundavam sem que ousassem ajudá-lo. Pedindo licença, Zacarias e Josué chegaram facilmente ao interior da roda de curiosos, todos igualmente enfermos que, amedrontados, não queriam se comprometer com o mais desditoso dentre eles naquele momento. Na verdade, ficaram aliviados quando puderam ver os dois se acercarem do velho e se colocarem ali com carinho por ele. Enquanto achegavam a cabeça branca em panos pobres para melhorar a sua posição física e para fazer estancar o sangramento produzido pela ruptura da epiderme decorrente da queda ao solo, os curiosos perguntavam: "Vocês são parentes dele? Nunca soubemos que esse pobre coitado tivesse alguém nesse mundo", falava um dos anônimos companheiros de desgraça. "Somos seus irmãos", respondeu Zacarias emocionado. Era a primeira vez que falava nessa condição fraterna, sem estar na presença de Jesus e entendendo o significado da palavra irmão, segundo o conceito do Espírito. Os que escutavam, no entanto, passaram a acreditar que eles se tratavam de irmãos carnais do velhinho e se puseram mais curiosos e perguntadores. "Pois então quer dizer que Caleb tinha 2 irmãos e nunca falou nada pra gente", exclamou um. Outro, mais insolente, já se apresentou dizendo: "Puxa vida, esse coitado jogado no mundo e vocês dois sem fazer nada para ajudá-lo. Não tem compaixão de sua desgraça? Certamente estão fortes e bem alimentados, enquanto nosso amigo passa dias sem colocar nada no estômago." Assim seguiam os curiosos a julgar e perguntar, mas invariavelmente sem estender as mãos para ajudar. Tomado de uma inspiração que não sabia de onde lhe vinha, Zacarias levantou a voz para que todos ouvissem e esclareceu: "Somos filhos do mesmo Pai, mas não do mesmo homem. Deus nos gerou a todos e nos deu uns aos outros para que nos ajudássemos. Por isso, este velhinho que acabamos de conhecer pelo nome de Caleb é nosso irmão, e estamos aqui para ajudá-lo em nome de Deus e de Jesus." A palavra vigorosa atenuou os mais exaltados, mas agora outras dúvidas surgiam. Certamente não se tratavam de irmãos de carne, e sim de filhos de Deus. Mas se Deus era conhecido por todos, quem seria aquele Jesus que ele mencionava em nome de quem também estavam ali? O estado de Caleb, contudo, não melhorava. Todos espiavam curiosos, mas ninguém se dignava ir ajudar os desconhecidos e solidários indivíduos. Ao contrário, novas indagações foram nascendo no meio do povo. "Jesus? Quem é esse?" perguntava um. "Nunca ouvi falar desse homem. Será que é algum deus pagão ou algum profeta que nós não conhecemos?" falava outro. O velhinho arfava, respirando com dificuldade, sem recobrar a consciência. Então, sem pensar em nenhuma outra coisa a não ser na saúde daquele homem,
Josué e Zacarias trocaram olhares rápidos e, sem perguntar à multidão se podiam fazer, ambos ajoelharam-se ao redor do enfermo e, com palavras emocionadas, Zacarias ergueu uma prece a Deus pedindo ajuda. Pai querido, eis aqui nosso primeiro sofredor, que na condição de ancião está fraco e doente, sem recursos e sem ajuda de ninguém, exposto à comiseração pública. Seu único recurso é a proteção do céu, que nos cobre com seu manto escuro salpicado de luzes que brilham, como brilham nossas esperanças. Por isso, Senhor, sabendo que teu amor não vê distâncias, digna-te receber este irmão Caleb no teu seio, para que ele encontre consolações e o tratamento que o recupere. Que em nome de Jesus, teu amor possa penetrar-lhe as fibras do corpo e trazê-lo de volta ao seio de seus irmãos. A oração fora simples e rápida, mas tivera o condão de silenciar a massa que se calara para escutar-lhe as rogativas. Enquanto isso, ele e seu amigo colocavam as mãos sobre a cabeça e o corpo do enfermo, que num átimo relaxou os músculos retesados, entreabriu a boca, serenou a respiração e deu sinais de recuperação, para a surpresa de todos os que presenciavam a cena. Não demorou mais do que alguns minutos para que Caleb recobrasse a consciência e abrisse os olhos, espantando-se por ver a quantidade de pessoas ao seu redor. Ai, que dor de cabeça, falou o ancião, levando a mão à região posterior do crânio, local do choque na queda contra o solo. Calma, meu irmão, você melhorará de tudo isso. Mas o que se passou comigo? Quem são vocês que eu não conheço? Eram as perguntas que iam vindo natural e desordenadamente na boca de Caleb, que não dava tempo para serem respondidas. O carinho de Zacarias contrastava com os olhares frios dos outros, acostumados a cenas de tragédias e sofrimentos, muitos dos quais as ensaiavam para conseguirem melhores efeitos e dividendos. Buscando acalmar o ancião, Zacarias falou-lhe amoroso. Calma, Caleb. Estamos aqui como seus irmãos em Deus, nosso Pai, para ajudá-lo naquilo que necessite. Fomos enviados até aqui por nosso Senhor Jesus, a fim de lhe dizer que você é um dos convidados para o reino de Deus, que se aproxima, e para demonstrar a você e aos outros o poder daquele que nos enviou, como mensageiros das verdades de Deus aos que sofrem. Por isso, aceite a nossa amizade, que não lhe pedirá nada mais do que a sua alegria e a sua felicidade. Retomando a lucidez aos poucos, o velhinho falou para que todos pudessem ouvir o seu testemunho. Eu não sei quem vocês são. Só sei que eu estava no escuro absoluto, onde me debatia e me feria nas quedas entre pedras e buracos, tentando vencer essa sensação. Olhava para cima e só via olhos de víboras na escuridão que me cercava. Olhares que, na mesma posição das estrelas do céu, apresentavam um brilho avermelhado, mas que nada faziam para me amparar. Isso aumentava a minha dor e a minha agonia. Tentava falar, gritar, pedir ajuda, mas nada conseguia. Não sei quanto tempo durou esse estado, mas sei que, repentinamente, vi que dessa noite escura e profunda, saindo do meio desses focos apagados e sem brilho, 2 estrelas desciam do firmamento na minha direção e me envolviam com um calor e uma luz diferente de tudo. Pareceu que meu espírito pôde acalmar-se no medo que tinha e que me fazia desesperar. Todavia, a sensação de dificuldade persistia. Depois disso, não demorou muito tempo e percebi que uma força muito poderosa, como nenhuma outra que eu jamais conhecera na vida, se acercou de mim. Era mais luminosa do que todas as coisas que eu já pude ver, de forma a tornar o sol que conhecemos pálida bola sem vida. E apesar disso, podia olhar para ela sem me queimar e sem ofuscar minha vista. Imediatamente meu espírito se acerenou e me senti entregue ao melhor dos médicos que já encontrei.
que me tratou com um simples gesto de mão e me disse de maneira suave e carinhosa: Caleb, nosso pai te convoca para o seu reino de amor. Levanta-te e escuta as estrelas que te enviei para que teu espírito fosse salvo das iniquidades do mundo. Dito isto, ele desapareceu e eu comecei a acordar, vendo-me aqui rodeado por todos vocês. A palavra do velho era entrecortada pela emoção de alguém que enfrentara uma situação muito desesperadora e dela só conseguira sair pela intervenção das forças poderosas do invisível. Todos os que escutaram a sua palavra e o seu testemunho facilmente puderam entender que as duas estrelas que desciam do alto eram os dois irmãos que se abaixaram ao solo para recolher-lhe a massa carnal ensanguentada. Isso produziu um impacto muito forte na alma de muitos deles, que agora, interessados no poder de que os estranhos visitantes pareciam dispor, se aproximavam para melhor escutá-los. Recolocando Caleb em uma posição de conforto que lhe facultasse melhorar e limpar o sangue que parara de jorrar desde o momento da oração, Zacarias aproveitou o momento favorável e disse para todos: Irmãos queridos, o que se passou aqui não ocorreu por méritos nossos, que somos devedores perante a lei como qualquer um de vocês. Ocorreu porque Deus nos ampara e nos dá sempre de acordo com nossas necessidades, se tivermos a humildade de procurá-lo com um coração amigo e generoso. Estamos acostumados a transformar nossas vidas em um campo de disputas, em que o mais astuto merece os melhores prêmios e os mais desditosos são os que não têm a coragem ou a vontade de enganar os outros. Avolumam-se os que choram sem que lhes pareça ter fim o sofrimento. No entanto, a bondade de Deus é força viva e não poderia deixar que as multidões dos aflitos ficassem à mercê dos lobos interesseiros e venais. Por isso o Pai enviou aquele que já havia sido previsto em nossa antiga lei, o Salvador de nossos destinos, o que alivia o corpo para encaminhar a alma, o que fala do futuro de felicidade para todos, não só para alguns. Por isso, estamos aqui, eu e meu amigo Josué, que fomos enviados para que vocês soubessem que o reino de Deus está próximo e que os que tiverem ouvidos de ouvir possam aproveitar este momento significativo em nossas vidas para se arrependerem do mal e corrigirem suas condutas. A tradição de nossos antepassados fala de Noé, construtor da arca, na qual abrigou poucas pessoas e muitos bichos. Por quê? Porque os homens nunca acreditaram nos anúncios de que Noé era portador, pois o achavam senil e caduco. No entanto, os bichos, que usualmente são arredios e desconfiados, aceitaram o convite e se deixaram conduzir serenamente para o seu interior. Deus mandou fazer o navio, deu as dimensões, determinou a época em que deveria estar pronto, como organizar as coisas em seu interior. E o navio, conquanto possa levar outras coisas, é destinado em primeiro lugar aos homens. E por que não havia muitos homens e mulheres nele? Por causa do nosso orgulho e da nossa prepotência, que se julgam maiores do que os avisos de Deus. Os animais, por viverem em plena natureza, não perderam esse contato com as leis sublimes e por estarem em sintonia com a vontade do maior governante dentre todos os governantes, souberam acompanhar a voz do suave pastor e entraram na arca. Assim também agora o Senhor nos manda avisar da chegada de uma outra arca, na figura do enviado por nós tanto aguardado, aquele que nos salvará das nossas misérias e que, trazendo o amor em suas palavras e atitudes, se preocupa com os que choram e sofrem, curando-lhe as chagas, ressuscitando os mortos, levantando paralíticos, dando luz aos cegos, curando leprosos, convertendo água em vinho, multiplicando pães e peixes para dar de comer a multidões. Esse é Jesus que nos mandou aqui,
e que Caleb entreviu no luminoso sol que lhe veio convocar a nova jornada, na arca da vida, na qual haverá sempre espaço para a nossa animalidade, que aprende a ser resignada e humilde, mas não para a nossa humanidade quando insiste em ser arrogante e insolente. O silêncio era de incomodar. Afinal, Zacarias falava não apenas por si próprio e por Josué. Falava tendo por base um fato vivo e que já estava sendo interpretado como um milagre significativo. Entendendo que suas palavras impressionavam os ouvintes de maneira favorável, Zacarias voltou a falar inspirado. Jesus nos ama com um amor que nós nunca encontraremos em lugar nenhum e que, uma vez sentido, é capaz de mudar todas as nossas dores em esperanças e forças. Nenhum de vocês está excluído do chamamento para essa jornada. Agora, em algum lugar da Galileia, Jesus está falando às multidões que o procuram. No entanto, sabemos que em cidades longínquas, muitos infelizes não poderiam ir até ele. Mandou alguns de seus seguidores até esses locais com a finalidade de amparar as suas dores e dar-lhes a notícia de que o reino do Pai está chegando para todos os homens. Além disso, com especial carinho nos enviou para cá, já que, segundo muitos ignoram, Jesus pertence a uma família desta cidade, filho de José e Maria, com irmãos que devem percorrer estas ruas, mas que, como os convidados de Noé, ignoram o chamamento para integrarem a Arca da Esperança que ele representa para todos. Por isso, meus irmãos, estaremos aqui todos os dias para contar-lhes o que Jesus realizou e realiza, a fim de que os corações abertos para sua palavra possam se deixar tocar e entender que a felicidade está ao alcance de todos. Até que nós nos afastemos, procuraremos ajudar a todos vocês para que melhorem suas vidas, a fim de que também possam melhorar a vida dos outros. Lembrem-se de que Jesus é amor e não existe força mais poderosa do que essa, como todos nós pudemos ver nesta noite agindo sobre nosso irmão Caleb. E por falar nisso, levaremos esse companheiro conosco para que seja tratado até que se restabeleça adequadamente, se ele aceitar nossa companhia. A emoção daquele velhinho era de contagiar todos os espíritos que o conheceram na vida, rabugento, gritador, blasfemo, insatisfeito. Sem poder enunciar palavras de gratidão, procurou as mãos de Zacarias para beijá-las com reconhecimento, mas elas não foram encontradas, pois estavam agora procurando levantá-lo do solo, para lhe dar apoio a fim de que pudessem seguir para a estalagem. A caminhada foi lenta, mas não muito demorada, já que a pousada não distava muito do local onde se realizara o primeiro milagre da jornada do bem. Os que haviam ficado hipnotizados pelas forças espirituais que envolveram aquele fenômeno singular, na sua maioria se permitiram tocar pela mensagem da esperança, que não pedia dinheiro nem favores, mas se oferecia com bondade e benevolência. Em muitos corações surge um raio de luz que lhes passou a inspirar as conversas e os comentários, ainda que não conhecessem esse Jesus de maneira profunda. Conheciam Zacarias e Josué, bem como conheciam o fruto do amor que se materializara em Caleb naquele dia. Por isso, todos eles deixaram de comentar a chegada do governador corrupto e violento, para só falarem daqueles dois desconhecidos e do divino amigo que eles trouxeram na forma de notícia alvissareira para suas lágrimas amargas. Caleb seguiu com eles para a estalagem. Sem pedir autorização para o seu proprietário, que já se havia recolhido em face do avanço da noite, os dois amigos, entrando por uma passagem lateral que os levava até seu modesto aposento, deram seu quartinho para o velho e ficaram dormindo ao relento, para que o ancião pudesse descansar protegido.
No dia seguinte, dividiram com ele a sua ração, comendo menos para que Caleb também se alimentasse e se recuperasse. A esperança voltava ao coração daquele velhinho que, no inverno da vida, já esperava o momento de regressar ao outro mundo, levado pelas asas da morte, que, na sua condição de doente e abandonado, mais lhe parecia o anjo bom do que a temível ceifeira de vidas. Agora, Caleb voltara a ter o desejo de viver para conhecer Jesus pessoalmente e para entender o que deveria fazer para segui-lo também. Era o amor fazendo a sua primeira conquista, sem agredir, sem ferir, sem comprar, sem se impor. Os dois haviam entendido o significado das palavras de Jesus e agora Zacarias havia encontrado seu primeiro Absalão, ao qual devolveria a alegria de viver, para que ele reconquistasse a alegria de ser bom, consertando seu próprio passado de maldades e interesses escusos.